Pessoal, agora eu vou explicar um pouco aqui sobre esse painel aqui, onde tem as indicações de mudanças de velocidades e de avanços, ok? Então, nessa primeira parte aqui superior, nós temos aqui duas indicações aqui de H e L. O H ele é para velocidades mais altas, por isso que ele vem do inglês high. E o L é as velocidades mais baixas, que elas significam o low. Ok? Então, a faixa azul são todas essas rotações aqui que eu posso selecionar para essa máquina, tá? Então eu vou de 300 até 70, né? Então 70 rotações é a menor e a maior na faixa azul é 300 rotações por minuto, ok? E quando eu seleciono a parte vermelha, tá? Que é a parte de alta rotação, ela tem rotação máxima de 2000 RPMs e a menor de 460, ok? Então, para fazer a seleção é simples, é só você mudar a alavanca para frente e para trás aqui, ó, na direção, e aqui você faz a mudança nesse sentido, ok? E quando ele der uma travadinha aqui, pessoal, é muito simples, é só dar uma movimentada aqui na placa e aí você consegue fazer o acesso. Muito bem. Uma outra coisa aqui importante, pessoal, é a direção para onde vai ficar o sistema automático da máquina. E como é que eu faço essa seleção? Se eu preciso que a ferramenta transite sentido a placa, basta movimentar essa alavanquinha para cá. Como vocês podem ver, a seta ela está indicando que ela vai trabalhar todo o sistema para cá. E quando eu seleciono para lá, tá? Para a direita, significa que a máquina ela vai trabalhar da distância da placa sentido cabeçote móvel, ok? Então, no caso, onde que eu uso isso aqui? Quando eu for fazer, por exemplo, a rosca esquerda, é uma operação que mais para frente a gente vai falar com vocês sobre essa operação, ok? Muito bem. E quando você não está trabalhando, para evitar o carregamento, ou seja, você aumentar a eficiência do motor, sempre deixa aqui no meio, tá? Porque você desliga todo o sistema automático da parte inferior, a qual a gente vai explicar. Muito bem. Esse botão aqui, ó, ele indica que a máquina está energizada, tá? Não significa que a máquina está ligada, mas a máquina está energizada. Aqui é quando você utiliza o óleo refrigerante, tá? Quando você trabalha com o sistema de lubrificação na ferramenta, né? Aqui é um botão de teste para ver se a máquina está funcionando, então eu aciono aqui. E esse outro botão aqui é o botão de emergência, tá, pessoal? Caso de alguma pane, alguma emergência que esteja ocorrendo, basta apertar aqui e ela cai todo o sistema. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para a parte de baixo. Muito bem. Agora nós vamos falar da parte de transmissão automática, onde que eu vou trabalhar de forma automática no sentido do diâmetro, no sentido do comprimento e também dos avanços sincronizados, como a gente vai fazer a rosca, tá? Então, primeiramente, a gente vai selecionar como vai fazer a rosca, tá? Nós vamos primeiro falar aqui, depois nós vamos lá para o carro principal. Muito bem. No caso for fazer uma rosca esquerda, eu vou selecionar aqui em cima, tá? E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou observar que eu vou trabalhar aqui com números, tá? Então, para fazer uma rosca, eu tenho que selecionar um número aqui, tá? Que ela vai de 1 a 4, tá? Posição 1, 2, 3 e 4. E também eu vou fazer a combinação das letras, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer aqui uma rosca do tipo em polegada, tá? Olha aqui, ó. Observe, esse T sobre 1, ou seja, é tier barra 1, né? Ou seja, um fio por polegada, pelo sistema inglês. Então, fios por polegada. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou observar aqui esse canto aqui, ó, que tem uma seleção de letras, tá? E aqui em cima tem uma seleção de números e mais uma seleção de letras, tá? Então, lembra? Eu tenho 3 letras e tenho uma conjunção aqui de números. Muito bem. Então, vamos supor que eu quero escolher uma rosca aqui do tipo 3 fios, 3 polegadas, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a letra A e D e depois eu vou selecionar S2. Então, selecionado A, selecionado B, selecionado aqui, ó, letra S, que já está na posição, e depois somente o D. Pessoal, há sempre um problema. Olha,
Professor, eu não estou conseguindo selecionar aqui, ó, porque está duro, ele não está entrando. Então, segundo o fabricante, ele recomenda o quê? Que eu trabalhe na velocidade menor, né, lá em cima, e ligo a máquina. Vou funcionar a máquina e o que eu vou fazer, turma? Ó, consigo movimentar, mas eu só consigo fazer isso aqui, pessoal, em baixa rotação, não posso fazer em rotação alta. Agora, ó lá, selecionado, ok? Agora, turma, para fazer agora a seleção de velocidade somente no avanço automático, né? Basta o que? Eu selecionar a alavanca aqui, ó, no 0. Então ele só vai habilitar a máquina trabalhando através de passo. Ou seja, eu vou selecionar um avanço correto de acordo com a velocidade de corte e a rugosidade, né, calculada. E aqui, ó, nessa tabelinha que eu vou verificar quais são os avanços possíveis que eu posso utilizar, tá? Então, vamos pegar um caso aqui, por exemplo, esse ADT, tá? Que ele vai ser o quê? Para baixa rotação, ele é 0,238 milímetros por volta, ou seja, ele tem 238 milésimos de milímetro por volta. E em alta rotação ele tem 1 milímetro 0,44, ou seja, ele tem 1 milímetro e 44 milésimos milímetros por volta. Então, selecionando ele, ó, A, posição D e T. Aí eu venho aqui e seleciono a posição T. Aí eu tenho essa rotação. Então, para alta rotação eu olho a parte de cima e para baixa rotação a parte de baixo. Tá ok?